Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: As três dimensões do tempo na vida cristã. Texto de introdução. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A Bíblia não trata o tempo como dimensões no sentido físico moderno, passado, presente e futuro, termo que aqui utilizamos apenas de forma didática para facilitar o entendimento. No entanto, a Escritura reconhece claramente essas três realidades na experiência humana e afirma, ao mesmo tempo, a soberania de Deus sobre o tempo. Assim, a Bíblia apresenta o tempo de forma linear para os seres humanos. Aprendemos com o passado, vivemos responsavelmente o presente e esperamos o futuro em Deus, conforme lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O tempo é um dos recursos mais democráticos e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos da experiência humana. Todos recebemos as mesmas 24 horas por dia. Ainda assim, muitos vivem fora do tempo, presos a dois extremos que distorcem a maneira como vivemos. Há pessoas presas ao passado, dominadas pela culpa, pelo remorso, pelas perdas ou pelos erros, o que frequentemente gera uma mente abatida e espiritualmente enfraquecida. Por outro lado, há pessoas consumidas pelo futuro, vivendo ansiosas por problemas que ainda nem chegaram, com a mente acelerada e o coração inquieto. Diante disso, a sabedoria bíblica nos convida a alinhar nossa percepção do tempo com o cronômetro de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor do ontem, do hoje e do amanhã, conforme afirma a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Para compreendermos como Deus enxerga nossa jornada através do tempo, recorremos à sabedoria de Salomão, que nos lembra que a existência humana está envolvida pela eternidade do Criador. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo fez formoso em seu tempo, e pôs a eternidade no coração do homem. Conforme lemos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 11. A Bíblia nos ensina a distinguir o passado do presente e do futuro, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, e nos lembra que Deus é Senhor do presente, do passado e do futuro, conforme afirma o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Dessa forma, a palavra de Deus enfatiza que a vida humana deve ser vivida com foco no hoje, no tempo presente que Deus nos concede. Porque não podemos mudar o passado revivendo-o, nem controlar o futuro para garanti-lo. O chamado bíblico, portanto, é viver fielmente o agora. É isso que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 34, ao nos orientar a concentrar nossa atenção no dia de hoje. Ele nos chama a usar o presente para buscar o reino de Deus e a sua justiça, conforme lemos em Mateus, capítulo 6, versículo 33, obedecendo ao Senhor, servindo ao próximo e crescendo espiritualmente, em vez de desperdiçar o tempo com lamentações do passado ou especulações ansiosas sobre o futuro. Devemos entender que o tempo é um dos maiores dons que Deus nos deu, mas também um dos que mais nos desafiam. Todos nós vivemos imersos nas três dimensões do tempo citadas. Muitos cristãos sofrem presos ao ontem, ansiosos pelo amanhã, e acabam desperdiçando o hoje que Deus lhes confiou. Vejamos agora, à luz da palavra, como lidar biblicamente com essas três dimensões, para que nossa vida glorifique a Deus em todo o tempo, conforme declara o Salmo 34, versículo 1, e como nos exorta o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Veja o que diz o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Na versão viva está assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Este texto nos mostra que sabedoria espiritual está diretamente ligada à forma como lidamos com o tempo. A partir dele, refletiremos sobre as três dimensões do tempo em nossa vida.
Dimensão do tempo. Passado. Não podemos mudá-lo, mas Deus pode redimi-lo. O passado já aconteceu. Não podemos voltar atrás nem desfazer ações, palavras ou escolhas. Muitas vezes, inclusive, colhemos por um tempo, ou até de forma duradoura, as consequências de nossos atos passados. Contudo, a Escritura nos ensina que, mediante arrependimento genuíno, Deus perdoa completamente e concede um novo começo. Por isso, o passado precisa ser tratado à luz do arrependimento e da graça. Biblicamente, ele não deve se tornar um museu de lamentações nem uma prisão de culpa, mas um memorial da misericórdia de Deus. Não podemos mudar o que foi feito, mas podemos mudar a forma como o passado nos afeta quando o colocamos diante da cruz. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Mesmo tendo sido perseguidor da igreja, ele não viveu prisioneiro do ontem, mas afirmou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, conforme lemos em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Em Cristo Jesus, somos chamados a lidar corretamente com o passado, lembrando que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, conforme afirma a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Que, estando em Cristo, somos nova criação, as coisas antigas já passaram, conforme lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E que o próprio Deus declara: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, conforme está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isso significa que Deus não lança mais o pecado perdoado contra nós, Ele não o traz à memória para condenação. Cabe a nós arrepender-nos sinceramente, buscar sanar os efeitos do pecado sempre que possível, por meio de restituição, reconciliação e pedido de perdão, e confiar plenamente que o sangue de Jesus já nos purificou. Não devemos viver presos à culpa nem à nostalgia inútil, pois nosso passado, em Cristo, está seguro nas mãos de Deus. A ação bíblica recomendada para o passado é confessar, abandonar o pecado e reparar seus efeitos onde for possível. Dimensão do tempo. Futuro. Pertence a Deus, não a nós. Se conhecemos bem a palavra de Deus, temos a convicção de que o futuro é um lugar de confiança e descanso, porque ele está sob a soberania e a providência de Deus. Sofrer antecipadamente por aquilo que ainda não chegou é uma tentativa infrutífera de assumir um controle que não nos pertence. A ansiedade revela que estamos tentando carregar o peso de um amanhã para o qual Deus ainda não liberou a graça necessária, conforme lemos em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 ao 24, e também em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Não estamos afirmando que seja errado prospectar o futuro, isto é, examinar, prever ou planejar com cuidado os caminhos que estão à frente. O planejamento é bíblico, desde que seja feito com humildade e submissão à vontade do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a planejar de forma sábia e responsável, confiando plenamente na providência e na soberania de Deus, conforme lemos em Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2, 3 e 9, em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, em Isaías, capítulo 14, versículos 26 e 27, em Isaías, capítulo 46, versículo 10, e também no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A perspectiva bíblica equilibra a preparação para o amanhã com a vivência fiel do hoje. Buscar a sabedoria de Deus em cada decisão presente é a melhor maneira de construir um futuro sólido e alinhado com sua vontade. Não se trata de prever o futuro com precisão, mas de viver o presente com diligência, responsabilidade e propósito, conforme ensinam Provérbios, capítulo 21, versículo 5, e o Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 28 ao 30. A palavra de Deus também nos lembra que não temos garantia do amanhã, ao afirmar que não sabemos o que sucederá amanhã, conforme lemos na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 14 e 15. Planejar com sabedoria é bíblico. Viver ansioso e sofrer pelo que ainda não aconteceu revela falta de confiança no Senhor. O apóstolo Paulo nos apresenta o antídoto espiritual para a ansiedade, ensinando que devemos levar tudo a Deus em oração, súplica e ações de graças, para que a paz de Deus guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, conforme lemos em Filipenses,
capítulo 4, versículos 6 e 7. Se o futuro está nas mãos do Deus soberano, somos chamados a desenvolver uma fé madura, crendo em sua palavra e confiando nele para viver o hoje em paz. Assim, obedecemos ao ensino da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nos exorta a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A ação bíblica recomendada para o futuro é planejar com humildade, crer, confiar e descansar em Cristo Jesus, em suas promessas e em sua providência. Dimensão do tempo. Presente. É o único tempo que realmente temos. O presente é o único tempo em que podemos responder a Deus, pois é no hoje que temos a oportunidade da obediência diária, da gratidão, do serviço ao próximo e do crescimento espiritual. Não devemos desperdiçá-lo em lamentações pelo ontem nem em preocupações excessivas com o amanhã. Por isso, o salmista declara no Salmo 118, versículo 24, "Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." É no presente que podemos obedecer, amar, servir e glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, conforme lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E ele completa: "E tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai", conforme lemos em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A urgência da vida cristã está no presente. A Escritura afirma: "Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação", conforme lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O agora é a única dimensão em que a obediência é possível. O presente é, de fato, um presente de Deus para nós como o tempo do hoje, do agora. É aqui que a glória de Deus se manifesta por meio das nossas ações ordinárias. Deus é glorificado quando vivemos hoje segundo a sua vontade, pois é no presente que experimentamos o tempo da decisão, da fé em ação e da santificação diária. Viver bem o presente não significa viver de forma impulsiva, mas andar em obediência consciente, buscando glorificar a Deus em cada atitude. A ação bíblica recomendada para o presente é viver com integridade, diligência e gratidão. Quero concluir essa mensagem com uma afirmação da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz: "Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente." O tempo, em suas três dimensões, passado, presente e futuro, está sob o domínio do Deus eterno, o Alfa e o Ômega, conforme declara o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, indicando que tudo tem o começo nele e termina nele. Ele é Senhor do que já foi, do que é agora e do que ainda virá. A chave para uma vida cristã equilibrada não é ignorar o tempo, mas submetê-lo ao Senhor do tempo. O nosso passado encontra sua solução na cruz de Cristo e é tratado pela graça mediante o arrependimento. O nosso futuro está seguro sob a soberania fiel do Senhor. E o nosso presente é o campo da nossa missão, marcado pelo chamado à obediência e à glorificação de Deus. Quando compreendemos isso, somos curados da culpa do ontem, libertos da ansiedade do amanhã e despertados para viver o hoje para a glória de Deus. Hoje, o Senhor nos convida a viver plenamente o hoje que Ele nos concede, para nos arrepender do que precisa ser deixado para trás, entregar a Ele as preocupações do amanhã e decidir glorificá-lo em cada pensamento, palavra e ação neste momento, no hoje. Se Jesus diz que basta a cada dia o seu próprio mal, conforme ensina Mateus, capítulo 6, versículo 34, também é preciso crer na verdade de que, a cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam, conforme lemos em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, de forma que a graça do Senhor seja plenamente suficiente para nós, no hoje, no agora, conforme afirma a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Não devemos viver presos ao que passou, nem aflitos pelo que virá, mas caminhamos firmes no presente, confiando naquele que governa todas as coisas. Que o Senhor nos conceda graça para vivermos assim, a cada novo dia, para a sua glória e para o nosso bem. Por isso, declaramos: toda honra, glória e louvor ao soberano Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. Oremos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração humilde e dependente da Tua graça. Reconhecemos que Tu és o Senhor do tempo,
o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, e que nada foge ao teu controle soberano. Pai amado, nós te pedimos, em nome de Jesus, que venhas curar aquilo que ficou no passado. Cura as memórias feridas, as culpas que ainda pesam, os erros que nos acusam e as dores que tentam nos aprisionar. Onde houve pecado, nos ajude a ter arrependimento genuíno. Onde houve perda, derrama o teu consolo. Onde houve fracasso, manifesta a tua graça restauradora. Nós entregamos o nosso passado à cruz de Cristo e descansamos no teu perdão perfeito. Senhor, também colocamos diante de ti o nosso futuro. Livra-nos da ansiedade, do medo e da inquietação que tentam roubar a nossa paz. Ensina-nos a confiar na tua providência e a descansar na certeza de que tu cuidas de nós. Que não carreguemos o peso do amanhã, mas aprendamos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, crendo que tu estás à frente de cada passo que ainda daremos do presente para o futuro. Pai amado, nós te clamamos por um avivamento para vivermos o presente. Desperta-nos para o hoje que o Senhor nos concede. Renova em nós o amor pela obediência, o prazer em te servir, a alegria de viver para a tua glória nas pequenas e grandes coisas. Que não desperdicemos o tempo que o Senhor nos confiou, mas que vivamos com diligência, gratidão e fidelidade, glorificando o teu nome em cada atitude. Que o teu Espírito Santo nos conduza a viver um dia de cada vez, curados do ontem, em paz quanto ao amanhã e plenamente comprometidos com o hoje. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso tempo e os nossos caminhos. Oramos confiantes, em nome de Jesus, amém. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.